Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje vamos falar sobre Heron e a área do triângulo. Vamos lá? Heron de Alexandria. Heron de Alexandria, ou ainda Hero ou Heron, foi um grande matemático, engenheiro e inventor da antiguidade. Viveu em Alexandria no século I e, hoje, sua produção é conhecida através dos vários livros que escreveu. Em geometria, por exemplo, fez vários cálculos de superfície e volume de figuras tridimensionais, como esferas, pirâmides, cubos e outras. Desenvolveu a fórmula que leva seu nome, em qual se obtém a área de qualquer triângulo a partir apenas das medidas de seu lado, que é justamente a fórmula que a gente vai trabalhar em mais específico na aula de hoje. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Heron e um pouco mais de suas invenções. Apesar de sua obra nas áreas de matemática e geometria ser consistente, ele também foi um grande inventor. Heron projetou o primeiro dispositivo acionado por um moinho de vento, um órgão musical, né? Então, era praticamente uma máquina que saía sons, né? Tocava praticamente música a partir do moinho de vento, né? A partir do vento, né? Que saía lá e tocaria instrumentos, né? A gente tem aqui uma ilustração de como foi essa invenção. Em outro livro, Heron descreve o uso da dioptra, o avô do teodolito, e do odômetro para medição de área de terrenos, sendo um dos pioneiros em topografia. Também inventou seringas, bombas para combater incêndios e robôs mecânicos. Dentre suas criações, mais curiosa, destaco a primeira máquina de venda automática com moedas. No modelo de Heron, o usuário colocava uma moeda na fenda superior que acionava uma alavanca, que liberava uma quantidade de Coca-Cola, né? Ou melhor, água benta. Esta era uma forma dos templos conseguirem oferendas. Então a gente tem aqui uma ilustração de como foi essa invenção de Heron, né? Aqui a máquina de vender água benta. Então a pessoa colocava a moeda, puxava a alavanca e saía aqui por esse orifício, né, a água benta. Então era uma forma de os templos conseguirem aí as suas oferendas. Mas o mais impressionante de todas as suas invenções foi a Eulópila, uma máquina a vapor. Como você pode ver na figura abaixo, a água adicionada à caldeira era aquecida com fogo. O vapor formado na caldeira alimentava a esfera através de um tubo, que também servia de eixo. O vapor saía da esfera através de dois tubos curvos localizados em lados diametralmente opostos, gerando movimento. Heron inventou a máquina a vapor 1.700 anos antes da Revolução Industrial do século XVIII. Então aqui a gente tem, né, uma imagem dessa invenção, né? É fácil ver aqui que, pelos aqueles orifícios serem praticamente opostos, quando saía o vapor fazia com que essa esfera girasse, né? E quanto mais aquecido, mais vapor sai e mais rapidamente essa esfera ela vai girar, né? Então tem-se aqui que ele praticamente inventou a máquina a vapor muito antes da Revolução Industrial. Uma história, provavelmente uma lenda, diz que Heron mostrou com empolgação sua invenção ao rei, que reagiu dizendo: "O que vamos fazer com os nossos escravos?" Heron não abandonou a Eulípia e empregou seus princípios para automatizar a abertura e fechamento de portas em templos de Alexandria. As pessoas acreditavam que as portas abriam através da magia dos deuses, mas os verdadeiros responsáveis eram a ciência e a engenharia de Heron, né? Então, uma criação, né, bem antiga, mas que foi bastante, ainda hoje é utilizada, né, que serviu aí de avanço para a sociedade na Revolução Industrial, né? Então, ficam-se as perguntas, né, se desde aquele tempo tivesse se usado com o sentido de avançar, né? Foi útil para avançar, né? Mas fica-se a pergunta, né? Com essa história que o rei perguntou, né? O que vamos fazer com os nossos escravos? Dos trabalhos de Heron, o mais importante é a métrica. Aqui dentro do campo da matemática, o trabalho dele mais importante é esse, a métrica, organizado em 3 livros. E no livro 1 dessa obra, que se encontra a brilhante dedução da famosa fórmula da área de um triângulo
em função dos três lados. E quando conhecemos as medidas A, B e C dos lados de um triângulo qualquer, podemos determinar a área desse triângulo usando a fórmula deduzida por Heron. Então, a fórmula de Heron diz que a área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada, tudo isso dentro da raiz quadrada, P multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Com o P, ele é quem? Ele é o A mais o B mais o C dividido por 2, o que a gente chama também de semiperímetro, né? Porque se eu somo as três medidas do triângulo, eu vou ter o perímetro. Se eu dividir essa soma por 2, eu tenho o semiperímetro. E essa fórmula, ela consegue dar para a gente a área de qualquer triângulo, conhecendo os seus três lados, então muito usado aí também na topografia, né? Hoje em dia, a gente utiliza muito na geometria a fórmula mais conhecida e mais simples, que é base vezes altura sobre 2. Mas nem sempre vamos ter a altura de um triângulo ou vamos encontrar essa altura com facilidade. Então, tornando bastante útil também a fórmula de Heron. Então, vamos aplicar essa fórmula em alguns exemplos? Vamos para o primeiro exemplo. Uma praça pública tem a forma triangular. Na figura, estão indicadas as medidas dos lados dessa praça em metro. Qual é a área ocupada pela praça em metro quadrado? Considere raiz de 2 igual a 1,4. Então, temos o desenho da praça, as medidas 110 metros, 90 metros e 40 metros. Então, primeiro vamos definir quem é A, quem é B e quem é C. São justamente os três lados do triângulo. A é 110, B é 90, C é 40. Vamos calcular o semiperímetro. Então, A mais B mais C, 110 mais 90 mais 40 dividido por 2. Então, 120 metros. O semiperímetro é 120 metros. Vamos substituir as informações aqui na fórmula. Então, temos que P 120, P menos A 120 menos 110, P menos B 120 menos 90, P menos C 120 menos 40. E aí, fazendo as subtrações, que aqui a gente tem 120 menos 110, 10, né? Temos aqui 10 e no outro 120 menos 90, vamos ter 30 e aqui 120 menos 40, vamos ter 80. Então, todos multiplicando. E aí, fazendo essa multiplicação, 120 vezes 10 vezes 30 vezes 80, vamos ter 2.880.000. Vamos fazer uma separação para ficar mais fácil da gente encontrar esse valor. Então, 2.880.000 pode ser representado como 288 vezes 10.000. E, por sua vez, nós podemos fazer a seguinte fatoração. Dividindo, fatorando 288, vamos ter o quê? Que ele é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. E esse 10.000, ele pode ser escrito como 100 ao quadrado. E aí, lembrando, quem está ao quadrado sai da raiz. Então, do lado de fora da raiz vai ficar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 100, certo? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 100, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 1.200 e lá dentro da raiz ficou somente o 2, já que ele não está ao quadrado. Então, 1.200 vezes raiz de 2. E o texto falou, o exemplo falou para a gente utilizar a raiz de 2 como 1,4. Então, substituindo raiz de 2 por 1,4, vamos ter 1.200 vezes 1,4, que vai ser igual a 1.680 metros quadrados. Então, quer dizer que essa praça, com essas dimensões, ela vai ter uma área de 1.680 metros quadrados. Vamos aqui para o exemplo 2. Um terreno tem a forma triangular e suas medidas estão indicadas na figura ao lado. Qual é a área desse terreno? Olha só, o terreno com 48 metros, 40 metros e 24 metros. Vamos utilizar aqui a fórmula de Heron. Vamos definir quem é A, quem é B, quem é C. A vai ser 48, B vai ser 40 e C vai ser 24. Então, calculamos o semiperímetro, A mais B mais C dividido por 2. Vamos ter 48 mais 40 mais 24 dividido por 2.
Fazendo a soma e dividido por 2, vamos ter 56 metros. Então, o semiperímetro é de 56 metros. Vamos substituir essas informações na fórmula de Heron. Então, olha só, o P é 56, então vai ficar 56 vezes 56 menos 48, que é o A, 56 menos 40, que é o B, e 56 menos 24, que é o C. Fazendo as contas, vamos ter o quê? 56 menos 48 é 8, 56 menos 40, 16, e 56 menos 24, 32. E aí, nós podemos também utilizar um raciocínio parecido com o que utilizamos anteriormente, ou seja, fazendo uma separação desses valores para que se fique mais fácil de calcular. Então, 56 eu vou escrever como 8 vezes 7. E o 32 eu vou escrever como 16 vezes 2. E olha só, eu posso dizer que 8 com esse 8 vai ser 8 ao quadrado, então ele vai sair da raiz, então ele sai aqui. E 16 vezes 16 é 16 ao quadrado, ele vai sair aqui também da raiz. Ficando lá dentro somente quem? 7 vezes 2, que é 14. Então a gente vai ter o quê? 8 vezes 16, raiz de 14. Fazendo a multiplicação 8 vezes 16, vamos ter 128 raiz de 14 metros quadrados. Então, a resposta ela pode ficar assim também, como forma de raiz. Se a questão não der nenhuma limitação de valor ou aproximação, a gente pode deixar como a raiz mesmo, já que a raiz de 14 não é um valor exato e a gente não tem como mais fatorar, né? Já está na sua fatoração máxima, né? O máximo que a gente pode fazer é dividir aqui em dois fatores, que seriam justamente o 7 e o 2. Mas a resposta fica mais enxuta dessa maneira, 128 raiz de 14 metros quadrados, que é aproximadamente aí a área dessa praça. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!